a gente tem vivido aí nos últimos anos uma grande polarização e cismas por causa de ideias, ideologias, político A, político B, e a teologia entrou nesse meio, assim, meio de, não sei se de gaiato, mas entrou no meio dessa discussão e muitas vezes, né? Como é que o ensino teológico ele pode, nesse contexto, responder às mudanças sociais e culturais recentes do nosso país, como nós temos visto, e o que nós podemos evoluir como teólogos, pastores, ministros do evangelho nessa questão? Qual que é a tendência que tem acompanhado para os próximos anos aí? Olha, como eu disse para você anteriormente, a teologia agora ela está numa esfera pública, Uhum. né? Estar na esfera pública não significa não valorizar a igreja ou periferizar a igreja ou desprezar a igreja. Não, de forma alguma. Uhum. Porque a teologia, como eu disse, ela é um serviço a missio Dei. Ela existe Uhum. por causa da missão de Deus. A Uhum. teologia não existe por causa da igreja, em primeiro lugar, né? Até tem uma frase Exato. muito clássica no meio que, assim, a missão não foi feita para a igreja que Uhum. foi feita para a missão. O Chris Exato. Wright diz, tem uma frase muito linda do missiólogo Chris Wright, né? Christopher Wright, no Uhum. livro, ele tem um livro, O Povo de Deus, A Missão de Deus, e depois ele tem um segundo livro, A Missão do Povo de Deus. Ele diz que não é a igreja que tem uma missão para Deus no mundo, mas sim que Deus tem uma igreja para a sua Uhum. missão no mundo. É paradigma isso, Exato. né? Então, quando a teologia está a serviço da missão de Deus no mundo, e aí você vai ser obrigado a perguntar o que é a missão de Deus. E se a gente Exato. reconhece, entende que a missão de Deus é integral, ela então é obrigado a responder às necessidades das pessoas, às necessidades do nosso tempo. A teologia vai precisar dialogar com as realidades das pessoas e da sociedade. Uhum. Porque a missão de Deus não tem nada a ver com a pobreza, por exemplo. A missão de Deus não tem nada a ver com a violência urbana. A missão de Deus não tem nada a ver com a proteção das crianças. A missão de Deus Uhum. não diz nada, por exemplo, a respeito das injustiças, Uhum. das pessoas que são indocumentadas. Então, Uhum. quando você entende o que é a missão de Deus, a teologia tem que vir a reboque e incidir nessas esferas públicas para que essas situações de injustiça sejam transformadas. E isso Uhum. é parte também da missão, né? Então, um Exato. ensino teológico que não responde a estas, como você coloca, a estas mudanças, sejam elas Uhum. sociais, culturais, econômicas, é Uhum. um ensino que não está a serviço da Missio Dei. Então, e nós Exato. temos muito forte na faculdade, né? Que Uhum. a igreja não vive para ela mesma. A igreja não é Uhum. um fim em si mesmo. O arcebispo de Cantuária disse assim: a igreja que vive para ela morrerá por ela mesma. Uhum. É muito forte É. esta frase, né? É. Entendeu? Então, a gente tem que ensinar a igreja que ela não vive para ela mesma. A igreja não tem vida nela mesma, Uhum. separada da missão e separada do Deus da missão. Então, Uhum. é isso que a gente está tentando ensinar, e acho que uma maneira de evoluir, né, nesse aspecto, então, Uhum. é mostrar que a teologia, um dos papéis, não é o único, que um dos papéis da teologia e isso está muito tímido ainda no Brasil, na esfera teológica, é Sim. que ela tem que incidir, né, no público. E Uhum. ao incidir no público, a teologia vai precisar dizer para que ela veio. Ela Exato. vai ter que dar respostas para as questões de crise candentes na sociedade,
Porque se a gente não fizer isso, a igreja também não vai fazer. E as Uhum. pessoas, então, vão falar assim, então, qual a relevância da teologia? Vocês estudam, afinal de Exato. contas, vocês são teólogos para quê? Vocês formam pastores para quê? Se as igrejas ficam nos seus guetos, intramuros, dentro das suas comunidades, e não incidem na sociedade, não se importam com o que está acontecendo na sociedade. O problema é nós perdermos a nossa relevância. E a teologia tem uma voz profética nesse processo, né? Poderia ser Exato. muitas outras coisas, mas eu acho que eu toquei em algumas questõezinhas aí que Sim, você, sim. no bom sentido, me trouxe. E você, a FTSA em si, ela já precisou se adaptar por causa dessas mudanças dentro do seu ensino? E como você imagina que os currículos dos cursos elas devem mudar para refletir essas necessidades contemporâneas e continuar sempre contextual, mas também sem perder vamos dizer assim, a teologia saudável? Esse é um grande desafio, Daniel, Uhum, que é a atualização das disciplinas e do ementário. Esse é um uhum, grande desafio, sabe? É, uhum, e um outro desafio, esse é um grande para agora. Um outro desafio é que exato. muitos seminários ainda, a sua matriz curricular é uma imitação dos seminários de 1960 dos Estados Unidos. Uhum, Entendeu? E esses aí, uhum, então, meu amigo, vão ter que se ver. Ainda mais nessa era de rapidez tecnológica que nós estamos vivendo, exato. né? Então, nós na FTCA, nós temos um hábito constante de reflexão com o corpo docente Uhum, permanente nas nossas uhum, reuniões e semanas pedagógicas. Nós, na uhum, FTCA, podemos dizer que nós somos um corpo docente, porque muita escola tem docente. Eu posso te uhum, afirmar que a FTCA tem corpo. Nós decidimos juntos. uhum, Por exemplo, eu estou dando agora, ontem dei aula na faculdade sobre pastoral e missão urbanas. Para a gente uhum, entrar em um semestre para dar aula na faculdade, aqui, o meu plano de disciplina, ele é uhum. analisado e criticado por todo o corpo docente. Legal. Olha que interessante. O que é que eu estou avaliando? Se É. está consistente com o nosso projeto pedagógico, se os Uhum, livros que eu estou utilizando, os artigos é de 1975, 80, se não tem mais nada uhum, novo. uhum, E olha que lindo isso. Então, e uma coisa que a gente faz para terminar essa resposta dessa pergunta bacana sua, uhum, é que, assim, às vezes não é muito fácil você colocar novas disciplinas porque tem a matriz curricular, ela implica sim. depois, tem que, no histórico do aluno, é burocrático, não é tão simples como a gente pensa, tá certo? Contudo, a ementa não. Uhum, A ementa pode ser atualizada constantemente, inclusive de um semestre para uhum, o outro. Eu tenho uma uhum, ementa lá de missão e pastoral urbanas, que eu olho aquela ementa, eu proponho para a coordenadoria, para o diretor acadêmico, mais um tema naquela ementa e passo a tratá-lo na minha disciplina. Olha que exato. bonito. E Legal. outra coisa que a gente faz, que é o quê? Nós temos o que nós chamamos, 4 vezes ao ano, seminários temáticos, que são de Uhum, 2 dias, seminários temáticos. uhum, Esses seminários temáticos, nós criamos ele com qual propósito? Para justamente tratar dos temas mais emergentes e cruciais para agora, que os alunos não vão ter em sala de aula. Então, a uhum, gente convida alguém, ou um professor de fora, ou alguém que vem para aquele seminário temático, um tema específico, para trabalhar aquela temática para aquele momento. Olha que interessante. Isso é uma maneira de uhum. atualizar a formação dos estudantes. E aí também todos os Legal. online participam.